a grande questão não é apenas a dona Ângela vítima do Emerson e do Marcos e do Wilson. Além da dona Ângela, existem mais duas pessoas que também são vítimas, pelo menos até onde a gente sabe, do Emerson, tá bom? E o que acontece? Na sexta-feira, a audiência correu normal. São 3 vítimas e 3 réus. Nós já sabemos que num processo, quando tem muitas partes, dificilmente ele ocorre um julgamento, uma audiência de instrução e julgamento toda em um único dia. É quase que impossível, porque cada pessoa para ser ouvida, presta atenção, ela é ouvida por Ministério Público, pela própria defesa, pela defesa dos réus. Então, imagina, são 3 vítimas e 3 réus dentro de um único processo. A dona Ângela foi a primeira pessoa a ser ouvida. O Ministério Público fez indagações a ela. O defensor dela fez indagações a ela. E os advogados, tanto do Emerson como do Wilson e do Marcos, também fizeram as suas indagações. Quando finalizou a participação da dona Ângela, ela saiu da sala de audiência, né? E foi a outra vítima a ser ouvida. A outra vítima foi ouvida no mesmo procedimento, Ministério Público, babá. E aí chegou a vez da terceira vítima. Prestem atenção. Tem blogueiras aí, defensoras deles, que estão alegando que é testemunha da dona Ângela que não compareceu. Não, inclusive corrijo vocês também do que está sendo ensinado para vocês. Consultem o Jus Brasil. O melhor caminho não é o Jus Brasil. O melhor caminho é o próprio site do Tribunal de Justiça. Ali tem a fonte mais segura. Porque se você vê por ali, quem são as partes? Porque se você vai no Jus Brasil e coloca o nome de uma das partes, só vai aparecer ela no processo. Os demais não vão, porque você está pesquisando o nome daquela pessoa em específico. Por exemplo, você coloca o nome da dona Ângela no Jus Brasil, vai aparecer os processos da dona Ângela. Por óbvio, nos processos da dona Ângela no Jus Brasil, não aparecerão o nome das outras vítimas que estão no mesmo processo com ela. Então, uma dessas 3 vítimas não compareceu, tá? Já tinha sido notificado. O tribunal, a vara, já sabia que a secretaria não havia conseguido essa comunicação. A audiência ocorreu do mesmo jeito. Quando chegou na vez dessa outra vítima, o Ministério Público exigiu que ela fosse ouvida. Não teve nenhuma negativa por parte das defesas. Nem advogado do Emerson, nem os advogados de Marcos e de Wilson se opuseram a esse pedido do Ministério Público. Qual é o pedido, Cris? A exigência de ouvir essa outra vítima. Então, o que foi determinado? Segundo a parte do processo, né? A pessoa que faz parte desse processo, uma das partes, que o Ministério Público fosse aberto um prazo para que ele tentasse mais uma vez o contato, localizar essa vítima. Ele tem ali um prazo de até 5 dias, salvo engano, para se manifestar. E a audiência em partes, porque não teria mesmo que essa testemunha aparecesse, acho pouco provável que conseguiriam ouvir todos num único dia, porque são 6 pessoas para serem ouvidas. E ao final delas tem também o encerramento, que é a fala de cada uma das partes. O Ministério Público vai ter sua chance de falar, o advogado de defesa da dona Ângela e os advogados. Então, possivelmente, não aconteceria em um único dia. Da mesma forma que talvez será lá no Paitaoff. Não tem como ser em um único dia, porque não são só 2 pessoas litigando. Não é só autor e réu. Como foi no dia 15, que foi a dona Ângela contra o Marcos. Em um dia só se ouviram as 2 partes, porque são só 2 pessoas para serem ouvidas. Nesse caso, não. Então, como teve essa exigência do Ministério Público e as defesas não se manifestaram contrários a isso, foi determinado que o Ministério Público tivesse prazo para procurar essa outra vítima. Se ela não se manifestar, eu não sei o que vai acontecer. Tem os procedimentos legais, mas eu não sei o que ficou determinado.
e no dia 18 do mês 10 vai continuar esta audiência. Dona Ângela não mais será ouvida, a outra vítima que foi ouvido não mais serão ouvidos, vai ser ouvido apenas essa terceira vítima que não apareceu no dia 16 e os réus. Então, é assim, é mentira que não teve audiência, teve audiência, talvez mesmo que tivesse aparecido as 3 vítimas, essa audiência seria fracionada, porque não teria como só a dona Ângela, pelo que eu soube, foi mais de 1 hora ouvida. Então, assim, imagine, aí o outro, depois os réus, quanto tempo seria disponibilizado? Pode ser, não estou afirmando que aconteceria todo num dia. Mas, enfim, foi determinado pela juíza que o Ministério Público tivesse o prazo para procurar essa outra vítima e, posterior a isso, já ficou acordado naquele mesmo dia, na sexta-feira, quando teria a segunda parte da audiência. Porém, não foi notificado porque as vítimas, no caso a dona Ângela, nem a outra vítima que estava presente, puderam permanecer na sala de audiência. A dona Ângela, depois que todo mundo ouviu ela, que ela foi questionada, que ela deixou as últimas palavras dela, ela foi retirada da sala de audiência. O mesmo deve ter acontecido com a outra vítima que foi ouvida depois dela, então ela não tinha como saber o que ficou acordado. Como, o que aconteceu, como é que vai ser a segunda fase. Isso foi numa sexta-feira, hoje pela manhã, em contato lá com a vara, ela ficou sabendo que ficou definido na sexta-feira que o Ministério Público vai fazer isso, vai procurar, vai tentar contato de novo, vai tentar citar essa outra vítima e que a audiência vai continuar em momento oportuno, já decidido, que será no dia 18 do 10, não é mês que vem. Porque numa das mentiras contadas por aí, seria a audiência foi remarcada para o mês que vem. Do processo da dona Ângela, não foi isso. Ocorreu audiência, porém, por exigência do Ministério Público, que faz questão de ouvir a terceira vítima, que não é testemunha da dona Ângela, só tem uma pessoa configurada como testemunha nesse processo, e a que tudo indica não é da dona Ângela, é do Emerson, contra a segunda vítima, tá bom? E aí o Ministério Público exigiu isso, foi dado a ele esse direito, e para que ele tenha e consiga contato, localizar essa outra vítima, a audiência vai continuar, essa é a expressão correta, vai continuar no dia 18 do mês 10 de 2024. Certo, crianças? Não há mais o que se discutir acerca disso. Então, favoreceu o Marcos? Não, muito pelo contrário. Se a gente for pensar mesmo, não favorece. Porque o que poderia ter sido definido naquela sexta-feira, agora daqui a 2 meses. E corre o risco dele continuar recolhido, preso preventivamente, até essa audiência de instrução e julgamento que vai ocorrer, a segunda fase dela, dia 18 do 10, que também não está definido se ela se encerrará naquele dia. Pode ser também que chegar lá no dia 18 não consiga terminar isso e ela seja de novo marcada por uma outra data, a continuidade dela, não a redesignação, não o cancelamento e remarcar, mas a continuação. Por que a continuação? Porque as vítimas que já foram ouvidas tiveram a sua fala gravada, isso já, não sei se já está disponível, estaria essa semana disponível para eles, né? A parte que a gente conhece não sabe se já está disponível a gravação, então eles não serão mais ouvidos. Por isso que é continuação dessa audiência, certo? Certo. Então, pronto. Beijo de paz. E, além desta audiência, um dia antes, a dona Ângela teve outra audiência, né? Teve audiência. Então, não foi uma só. Não. Ela teve na quinta-feira, no dia 15, somente ela e o agressor dela, que no caso é o Marcos. Foi uma audiência também de conciliação, né? Porque sempre o juiz vai tentar conciliar. Por ameaça, o crime que ele responde nessa ação é por ameaça. É um processo que tramita no juizado especial
tramita nesse juizado, geralmente, processos de pequeno porte, crimes, sabe, de pequena relevância, né? E também tem aí a questão da celeridade, é um rito diferente do procedimento comum. E aí teve audiência, não houve conciliação. A primeira audiência que tinha acontecido, ele não compareceu. Nessa segunda, que foi no dia 15, ele compareceu, não houve acordo, não houve nenhuma conciliação, e agora vai se prosseguir aguardando aí qual será a decisão do magistrado com relação a esse processo por ameaça e injúria, se eu não me engano, mas o que eu lembro mesmo é que é por ameaça. E aí, na sexta-feira, teve a da apropriação indébita, que foi muito mais cansativo, porque do dia 15, ela foi questionada apenas por Ministério Público e advogado de defesa do Marcos. Ela não estava com advogado de defesa, porque processos de pequenas causas não há a necessidade do acompanhamento de um advogado de defesa. Você pode litigar esses processos sem que haja defesa, tá bom? Então, ela não precisou. O juiz até perguntou dela, né? Questionou se ela queria, ela disse que não. E aí ela foi questionada só pelo promotor e pelo advogado de defesa do Marcos. Então, foi uma audiência até mais rápida, né? E não teve acordo, então a gente agora está aguardando a decisão do magistrado com relação a esse processo, que é da dona Ângela contra o Marcos, tá? Não é dele, como também divulgaram aí, que era o processo dele contra ela. É dela, ela entrou com essa ação. Óbvio que existem processos em que o Marcos também colocou contra a dona Ângela, existem. Se você se der o trabalho de pesquisar, você encontra. Mas o do dia 15 foi ela contra ele pelo crime de ameaça, tá? E aí na sexta-feira essa, e amanhã é a da Cobra-Mãe, ele contra a Cobra-Mãe. E agora a próxima da operação Pai Tá Off, não sei, mas o do apropriação indébita, remarcada agora para o dia 18/10/2024. Eu não acho que isso seja bom para ele, mas enfim, é isso.